Mais uma vez, a TVB Record TV abre espaço na programação para contribuir com a democracia brasileira, dando espaço para que os candidatos à presidência da República e também ao governo do Estado possam trazer a todos nós as propostas para administrar o Estado e o Brasil nos próximos 4 anos. Hoje a entrevista é com um advogado de formação, nascido em Pindamonhangaba, São Paulo, mas que fez toda a vida política dele no Ceará, Ciro Ferreira Gomes. Ciro Gomes, do PDT, Partido Democrático Trabalhista, e o Avante, né, que está nessa coligação. Ele foi deputado estadual pelo Ceará por 2 legislaturas, prefeito da belíssima capital do Ceará, Fortaleza, e governador do mesmo estado. Ministro da Fazenda e da Integração Nacional e ainda deputado federal também pelo estado do Ceará. Ao todo, a partir de agora, o candidato vai responder 5 questões, terá 3 minutos para responder uma delas e até 2 minutos para as outras 4. O Balanço Geral recebe hoje o candidato Ciro Gomes, candidato à presidência da República, a quem eu agradeço pela presença. Boa tarde. Boa tarde, Jair. Eu é que agradeço a você, a TVB, a Record, a oportunidade que me dá de falar a toda a boa gente brasileira de Campinas e de toda a região onde vocês chegam. Você que sai de campeão do rádio a campeão da TV, me dá uma oportunidade de ouro. Muito bem. A primeira pergunta é, candidato, o Brasil, de acordo com vários especialistas da área econômica, vive uma situação financeira muito complicada. Existe até um termo que a gente ouve de vez em quando, que o Brasil está quebrado e sem condições, inclusive, de fazer novos investimentos. Nós perguntamos o que o senhor faria para reverter essa situação e em que prazo? Para essa pergunta, o senhor tem 3 minutos. O Brasil tem condições objetivas de resolver o seu problema se nós fizermos algumas decisões políticas que envolvem necessariamente um acordo com a população brasileira. Vamos lá. Esse ano nós temos o menor investimento da história e vamos terminar o ano com 140 bilhões de reais de buraco na conta. Como é que a gente resolve isso em casa ou na empresa? Diminuindo despesa e aumentando receita. Parece uma bobagem, mas é o que os políticos de Brasília parece que desaprenderam a fazer. Portanto, eu chego, presidente da República, se essa for a minha honra de servir essa grande nação, vou passar uma lupa em cada despesa que houver e cortar essa despesa toda, especialmente naqueles planos de custeio, para aumentar o investimento. Mas isso não será suficiente pela experiência que eu tenho. O Brasil precisa pôr em debate, e isso está no meu programa de governo, 3 movimentos que podem recuperar e fazer um saldo. Não só sair do buraco, mas fazer um saldo para turbinar a economia. Primeiro, o mundo inteiro, menos o Brasil e um pequeno país do leste da Europa, a Estônia, cobram imposto sobre lucros e dividendos. O Brasil não cobra, eu passaria a cobrar. Só lucros e dividendos das empresas. Segundo, o Brasil cobra 4% apenas das grandes heranças acima de 2 milhões de reais. Eu passaria a cobrar uma tarifa, uma alíquota maior, e isso vai trazer mais 30 bilhões. Aquele primeiro dá 60, 70 bilhões. E, por fim, o Brasil tem 354 bilhões de reais de dispensa de impostos de certos setores que não precisam disso. Então, você passando o pente fino nessa dispensa, que chamam renúncia fiscal, de 354 bilhões por ano, você acha aí mais uns 80 bilhões de reais. A soma desses 3 movimentos tira o Brasil do buraco e produz um excedente que a gente pode usar para melhorar as políticas públicas de saúde, de segurança e de educação que estão praticamente em pandarecos no Brasil. O tempo para isso, infelizmente, não é o tempo técnico. Se a gente pudesse chegar em Brasília e estalar o dedo, era para resolver isso imediatamente. Mas o Brasil meteu na Constituição, para proteger os interesses dos grandes, uma trava, que eles chamam de princípio da anterioridade. Então, tudo que eu conseguir mudar na Constituição no ano de 2019, só vai ter efeito no ano de 2020. Portanto, o efeito prático disso, o total, é em 24 meses. Porém, o da renúncia fiscal, esse pente fino, já começa a partir do primeiro dia. Muito bem. Estamos conversando ao vivo hoje com o candidato à presidência da República, Ciro Gomes. Uma questão social, candidato, que está ligada à situação econômica que o Brasil vive é o desemprego. Hoje, alguns números dão conta que nós já chegamos à casa de 13,5 milhões de trabalhadores sem emprego formal, né? E tantos outros numa situação complicada também no que diz respeito ao emprego. É uma situação preocupante. E isso tem reflexo também em várias outras áreas, inclusive criminalidade, né? Como reverter esse quadro? Em que espaço de tempo? Para essa pergunta, o senhor tem 2 minutos. É preciso fazer o Brasil voltar a crescer. Do ano 80 para cá, o Brasil tem crescido a 2% ao ano e a população cresce quase igual.
De maneira que, salvo a concentração de renda que piora as coisas, nós temos 13 milhões e 700 mil desempregados, 32 milhões e 200 mil brasileiros vivendo de bico, correndo da repressão. Isso só vai resolver com o país voltando a crescer. E esse crescimento tem que ser ao redor de 5%, como está buscado no meu programa, porque isso é que é o necessário para cobrir 3 milhões de garotos que nascem no Brasil, de bebês que nascem no Brasil e chegam procurando mercado de trabalho lá na adolescência para frente, e os ganhos de produtividade, que essa região conhece bem. Quando você bota uma colheitadeira, né, de cana, uma máquina, você tira 80 empregos, e isso é uma coisa irreversível. Portanto, fazer o país crescer é a tarefa que responderá por emprego. Enquanto isso, o Brasil não pode esperar tanto tempo, e isso significa os tais 24 meses. Eu tenho um programa para gerar 2 milhões de empregos na construção civil, retomando 7.200 obras paradas que há pelo Brasil inteiro, que são obras que podem ser recuperadas imediatamente, porque o problema aqui é só burocrático. Intervenção de juiz, intervenção de procurador, intervenção de IBAMA, intervenção do diabo. Eu vou montar uma força-tarefa e cada obra dessa tem o efeito de, somados, gerar os 2 milhões de empregos do primeiro ano que eu quero fazer. Muito bem, estamos ao vivo, Balanço Geral entrevistando o candidato à presidência, Ciro Gomes. E eu pergunto nesse momento o seguinte, candidato: os programas sociais, como por exemplo Bolsa Família, que tem esse papel de fazer a distribuição de renda no país, é uma realidade hoje no país, já há alguns anos. Eu gostaria de saber qual o seu pensamento sobre esses programas, se tem um deles inclusive Bolsa Família, e o que o senhor pretende, caso eleito, fazer no gerenciamento desse setor. O programa Bolsa Família é muito importante porque a fome voltou a ser uma realidade nos lares de muitos brasileiros das periferias e das regiões do Nordeste semiárido, do fundão da Amazônia, metade sul do Rio Grande do Sul, Vale do Ribeira em São Paulo, Jequitinhonha e Mucuri em Minas Gerais, que são as regiões mais pobres, mesmo em estados mais ricos. Mas ela não tem o efeito, o Bolsa Família, de distribuir renda estrategicamente. O que distribui renda concretamente no Brasil é uma política de salário mínimo e uma política de educação. Isso é o que muda de fato, né? Nós temos feito uma aposta no Ceará de um tempo para cá e já temos visto os resultados. A minha ideia é que a partir da pré-escola a gente resolva colocar em tempo integral todos os bebês brasileiros, isso 50% é a tarefa de um possível governo meu de 4 anos, e colocar também 50% de todos os garotos do Fundamental 2 ao ensino médio, porque essa escola de tempo integral profissionalizante é a única fórmula da gente não só preparar o Brasil para os desafios do terceiro milênio, como tirar nossas crianças das ameaças da rua. Muito bem, o senhor tocou no assunto importantíssimo, que é a educação, e é tema da nossa próxima pergunta também, que pode ser, né? Pode ser não, o histórico em vários estados, né? Em vários países passa, né, por uma reformulação da educação que trouxe resultados em todas as áreas, isso é fundamental. Eu queria abordar com o senhor agora com relação específica ao ensino, o ensino de base e também o ensino superior. Nos últimos tempos nós tivemos, inclusive, uma redução do investimento em pesquisa, ou seja, tecnologia que vem do ensino acadêmico também. Como trabalhar nessa questão desde o ensino de base até a pesquisa acadêmica? 2 minutos também. Jair, são 2 tarefas. Uma é mudar o padrão de escola que nós oferecemos ao povo brasileiro. Eu tenho uma certa vivência internacional, estive um período na Universidade de Harvard, dos Estados Unidos, já circulei nesse ambiente universitário internacional, e o que se faz hoje nas universidades do mundo é muito raramente oferecido no Brasil. Hoje eu vim a Campinas para ir na Unicamp. A Unicamp é uma exceção extraordinária para mostrar que o Brasil pode fazer diferente pelo serviço público. E aí, basicamente, o ensino, ao invés de ser o decoreba, é um outro padrão de educação em que você ensina o aluno a pensar. Porque em tempos de Google a informação está disponível na internet, o que nós precisamos é aprender a perguntar e associar informações para criar inovação. Isso passa por um retreinamento, requalificação, um estímulo novo para o magistério. A outra tarefa é de subfinanciamento. Veja o que aconteceu nesse ano. O Brasil derrubou o orçamento da ciência e tecnologia para o menor volume dos últimos 16 anos. E travaram isso com uma emenda à Constituição chamada Emenda 95, que proíbe o Brasil de expandir esse investimento por 20 anos. Ou seja, pega o orçamento que é o pior dos últimos 16 anos e congela por 20 anos. Isso destrói uma nação. Porque hoje o que faz a diferença entre uma nação independente e uma nação realmente colonizada é a inteligência que você capacita da sua gente. Eu chego lá, vou propor a revogação disso e vou multiplicar pesadamente os orçamentos de ciência, tecnologia e inovação
cultura e educação. Se eu tiver um tostão e tiver que sacrificar tudo mais, esse tostão vai ser aplicado nessa tarefa. Balanço Geral ao vivo com você, entrevistando hoje o candidato à presidência da República, Ciro Gomes. Candidato, é uma realidade em todo o Brasil, milhares de famílias vivendo abaixo da linha de pobreza, como uma renda familiar, abaixo dos R$ 400, sem saneamento básico, sem energia elétrica, enfim, sem acesso, né, às coisas mais básicas, né, como saúde, educação básica, moradia. Como reverter esse quadro e gerar mais investimento nessas áreas? E aí, eu sei que para 2 minutos o senhor vai ter que condensar bem, mas também pensando nesses investimentos, trabalhar nessa questão que vai refletir também em segurança pública, ou seja, segurança no dia a dia da população. O que o senhor pensa a respeito disso? Eu agradeço muito a você, porque as pessoas precisam perceber que se você tem 13.700.000 desempregados e 32 milhões de pessoas na informalidade, anotar do outro lado da moeda 63.800 homicídios é quase uma consequência fatal. 60 mil mulheres estupradas no Brasil nos últimos 12 meses. E a impotência do Estado resolver. Portanto, é preciso atirar na base dos problemas. Se você remove a causa, o efeito tende a cessar. E esse programa que eu falei lá do emprego, ele vai focar nisso. Nós vamos entrar nas favelas, nós vamos entrar em metade dos domicílios brasileiros que não tem saneamento. E vamos entrar porque isso não precisa de dinheiro do cofre público. Hoje existe uma montanha de dinheiro, as pessoas estão tão pessimistas que tendem a duvidar, mas eu tenho muita experiência. Há uma montanha de dinheiro no Banco Mundial, na CARF, no BID, eu fiz isso muito no Ceará, né? E no FGTS, que tem exigibilidade, para saneamento. E essa montanha de dinheiro parada e as pessoas precisando do emprego e da obra do saneamento. Só para dar um exemplo prático. Está nas 7.200 obras prioritárias, moradia e saneamento básico como as principais tarefas. E o governo federal vai assumir a tarefa de fazer os projetos, licenciar e fazer como via crédito, que não precisa tirar o dinheiro do cofre público, enquanto a gente conserta a conta, a expansão pesada do saneamento básico no Brasil. Isso é emprego na veia e saúde preventiva. Muito bem, agradecer ao senhor pela presença, por ter aceito o nosso convite e disponibilizar um minuto final para suas considerações, já agradecendo mais uma vez pela presença. Eu agradeço, Jair, a você a oportunidade, felicito, né, pela credibilidade que você granjeou nessa imensa legião de fãs, entre os quais eu me incluo. Agradeço à TVB, a Record, a oportunidade de falar, e agradeço especialmente ao brasileiro, homem, mulher, jovem, que estão nos ouvindo em Campinas, em toda essa região. Não está na hora de decidir. A gente deve se apaixonar por artista, por cientista. Político é bom a gente olhar para todos com o pezinho atrás. E uma sociedade madura politicamente, ela compara, pergunta, quer saber de onde vem, quais são as ideias, se quando teve a oportunidade fez ou se é só conversa fiada de véspera da eleição. E eu peço a Deus que abençoe essa grande nação e peço a você uma oportunidade. Conheça os nossos programas, dê valor ao seu voto, ele vale muito. Mude. Muito obrigado. Eleições 2018, né? TVB Record contribuindo para a democracia do nosso país e trazendo para você de toda a nossa área de cobertura, com mais de 60 cidades, né, o posicionamento, né, o que pensam os candidatos para a próxima gestão. Muito obrigado mais uma vez pela audiência.